Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar sobre esse novo técnico do Grêmio. Será afinal de contas Mano Menezes e o Felipão vem como coordenador? Outros nomes foram ventilados ao longo do dia e eu vou te falar a respeito deles e também o time escalado, pelo menos o que treinou na véspera para o Clássico Grenal. Tem uma mudança significativa em relação ao que vinha jogando com o Quinteiros. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Rapaziada, no meio da troca de técnico tem um clássico Grenal, só isso. Tem um Grenal na Arena do Grêmio, 9 da noite desse sábado e de extrema importância, porque faz quase 2 anos que a gente não ganha um clássico Grenal, seja na nossa casa ou fora. Tivemos problemas inclusive em casa, fomos amassados no primeiro jogo da final do Campeonato Gaúcho em casa, tomando um 2-0 que poderia ter sido muito mais. Viemos de um começo de ano muito ruim nas mãos do Quinteiros e assim, precisamos de uma recuperação, de uma retomada. Eu já falei pra vocês que eu tinha certeza absoluta que o Grêmio perderia o jogo se mantivesse Gustavo Quinteiros. É muito ruim você trocar numa semana Grenal, numa véspera de clássico, mas não tinha o que fazer. Chegou numa situação, num ponto tão extremo que a troca era a única sobrevida que você tinha. O Grêmio pode perder, pode ser goleado, mesmo assim pode, mas nada indicava que algo fosse diferente se o Quinteiros lá continuasse. Perdeu o grupo de jogadores, ninguém concordava com os métodos dele, o jogo contra o Mirassol foi escandaloso nesse sentido, ninguém comprou a ideia do técnico, então não tinha muito o que fazer. A diretoria demorou para se dar conta disso, né? Até que chegou numa hecatombe de você perder para o Mirassol por 4-1, que conquistou a sua primeira vitória na história na Série A, justamente goleando o time do Grêmio e podendo ser muito mais. Então, assim, a mudança era impositiva. Diante disso, o Grêmio terá Fernando Lázaro como auxiliar técnico de James Freitas. O James Freitas é um cara que acompanha o dia a dia, auxiliar técnico da comissão permanente, conhece inclusive o trabalho do Roger, está acostumado com o ambiente Grenal. O Fernando Lázaro chegou faz pouco. Mas o Lázaro era um cara que não tinha muito espaço com o Gustavo Quinteiros e nem no ano passado com o Renato, por isso que ele ficou chefiando o scout, onde ele é muito bom. A analista de desempenho é a função inicial do Lázaro, onde ele ficou muitos anos trabalhando no Corinthians. É que, enfim, ele foi, digamos, ocupando outros espaços, né, na medida em que as oportunidades foram surgindo, e ele sempre que recorreram a ele como auxiliar técnico no comando do Corinthians, ele foi bem. E isso, inclusive, deu um cartaz para que ele fosse mantido como técnico efetivo naquela saída do Vitor Pereira, meio que assodada, né, da maneira como ele sai, vai para o Flamengo, o Duílio Monteiro Alves na época fica meio perdido e manda voltar o Lázaro, que já estava como analista de desempenho na seleção brasileira junto do Tite, na Copa do Mundo do Catar, ele volta para assumir o Corinthians de forma efetiva, e aí não mais interina. Ganha alguns clássicos, começa bem o Campeonato Paulista e depois não tem fôlego, né? Acaba sendo retomado, né, para a função de bastidor e o Grêmio faz essa proposta para ele. É um brilhante profissional, brilhante profissional. Você pode questionar aqui ou ali, um jogador que ele indicou e tal, mas é um cara que conhece futebol, um cara que trabalha no futebol há 20 anos. E o Fernando Lázaro, que ganhou clássicos, inclusive, ele ganhou do Santos na Arena, ganhou do São Paulo no Morumbi, comandando o Corinthians ainda nessa curta passagem que ele teve como técnico efetivo. Mas ele não será o técnico, será o auxiliar. Mas já é um primeiro movimento do Lázaro num cara de campo, assim, na equipe do Grêmio. Acho que daqui a pouco, se deixarem, ele pode ter até um pouco mais de margem nesse sentido. Mas enfim, é muito, muito cedo pra gente falar dessas coisas. O fato esses dois comandaram o time e o time que treinou na sexta-feira foi descoberto, me perdoem se outra pessoa viu antes ou depois, eu não sei, mas o Caliel Dornelles, que é repórter da Rádio Bandeirantes, descobriu esse time que o James Freitas colocou em campo. Se é o time que vai para o Clássico Grenal, já que toda a imprensa já sabe e agora já chegou também no Roger Machado, eu não sei, mas eu tenho inclusive algumas divergências com esse time. Mas é um time que muda completamente o escopo e a maneira de jogar, né, até pelas características que vinha sendo com o Gustavo Quinteiros. Vamos lá, o Thiago Volpe no gol, o João Pedro na lateral direita, o Marlon na lateral esquerda, o que já é uma novidade, já temos um estreante no lugar do Lucas Esteves. A dupla de zaga, o Gemerson e o Wagner Leonardo. Na verdade, se tirar o Gemerson e botar o Rodrigo Eli, eu não sei o que seria pior, então não tem muito para onde correr. Essa é a defesa. A partir do meio campo, Vila Sante de primeiro homem, uma segunda linha com
Dodi e Edenilson por dentro, em princípio. Dodi e Edenilson, com Monsalve na meia armação. E 2 atacantes, o Kiki Oliveira de volta com o Bright White. Gosto da formação tática, gosto de um povoamento no meio-campo, com 3 volantes e um meia articulador, você precisa ter um meia articulador. Gosto da ideia de Monsalve, que é um talento, que é uma joia que o Grêmio tem e que foi simplesmente jogada na lata do lixo pelo Gustavo Quinteiros enquanto esteve aqui, ele e o Cristaldo, inclusive. Aí o Cristaldo reconduz a condição de titular nos últimos jogos e o Monsalve, quando entra, inclusive entra sem confiança, né? Mas o que esse menino mostrou desde que ele chegou no ano passado me mostra que a gente não pode estar tão errado assim, né? O Edenilson no time eu questiono um pouco, mas tá. Eu também não faria um time com 2 volantes e Cristaldo e Monsalve, não faria. Não sei se eu também faria um time com 2 pontas, do tipo o Amuso, por exemplo, ao lado do Kiki Oliveira com o Bright White no ataque. Talvez eu fizesse um time com Arezzo, Bright White e Kiki. Aí sim, seria um 4-3-3. Mas aí seriam só 2 volantes e um meia armador que eu não abriria a mão. Então, ele dá uma povoada no meio campo. Ele coloca o Marlon na lateral esquerda, porque estava jogando no Cruzeiro, enfim, então não precisa de ritmo de jogo. E o Lucas Esteves ainda não decolou, o Luan Cândido muito menos, né? Então o Grêmio está tentando resolver esse problema da lateral esquerda. A dupla de zaga não tem muito por onde correr, e o Wagner Leonardo é titular absoluto, e o Gemerson é o Gemerson, né? Tá indo mais pela experiência e para não mudar muita coisa, o Volpe também tá mantido ali. Dodi, por que o Dodi? Eu tô sentindo a falta do Cuejar. Imaginava eu que ele estivesse recuperado, mas então não era só uma birra, né, entre ele e o Quinteiros ou alguma coisa do tipo. Provavelmente ele não está à disposição para 100%, para começar o jogo e tudo mais. Então, o Dodi é um cara que, assim, ele oscila. Ele já fez bons jogos, bons grenais, inclusive. Talvez o cara que colhe no Alan Patrick, né, para tentar tirar o espaço do Alan Patrick, não sei. O Edenilson é um cara que tem, por característica, essa condição de marcar e jogar. É que a temporada do Edenilson, embora, né, tenha se tornado a referência técnica do Quinteiros, não recomenda, não tem nada demais. Mas enfim, talvez a experiência no clássico também conte. Não dá para inventar muito, né? Com um treinamento, você pensa o seguinte: bom, vamos posicionar aqui, vamos fechar a casa no sentido de dar uma estrutura melhor, não abrir pontas e deixar um meio, um buraco. O Inter tem jogadores altamente qualificados no meio, especialmente a saída de bola do Fernando, o Alan Patrick armando o jogo. O jogo contra o Palmeiras foi um exemplo disso, de como o Palmeiras marcou bem essa saída de bola do Inter. Como o Bernabé sofreu quando tinha um cara ali pelo lado, então daqui a pouco o Kiki Oliveira caindo por ali vai dar trabalho pro lateral esquerdo do Inter, que sobe muito também. Então são estratégias e assim, o que eu espero, acima de tudo, é uma pegada diferente. É o Grêmio entendendo que precisa dar uma resposta pro seu torcedor, porque a temporada é vexatória até aqui. Tá bom? E o técnico, Chico? Bom, no meio de tudo isso, o Grêmio está negociando. E está negociando, sim, com Mano Menezes. E por que o anúncio ainda não ocorreu? Porque não é tão simples assim. É um último ano de gestão, o Mano Menezes amarra muito bem os seus contratos. Ele, inicialmente, não quer um contrato só até o final do ano, mas ele sabe que também não pode, como ele fez no Corinthians, ele conseguiu isso, não pode amarrar contratos para a gestão seguinte. O Alberto Guerra não quer isso. Então, isso impacta no valor que ele está pedindo. Porque se ele fecha um contrato de 2 anos, de 3 anos, como ele fez no Corinthians, por exemplo, você consegue negociar por um valor e uma multa rescisória. Se ele tiver contrato só até o final do ano para ter uma meta estabelecida de não rebaixar, de classificar para Libertadores, de ganhar uma Copa Sul-Americana, sei lá, você coloca tudo isso dentro do contrato. Então, o Mano Menezes, ao ser procurado, ele, juntamente do seu staff, ele estabeleceu valores, projetos, metas, cláusulas, missões, objetivos e colocou pro Grêmio e disse: é isso que eu quero, vocês decidam e bora lá, tá bom? É isso que tá posto. E o Grêmio agora tá avaliando, tá no meio desse clássico, aí tá esperando o jogo de sábado para tomar a sua decisão, mas o Grêmio já sabe o que o Mano quer e o Mano topou conversar, quer voltar, tá afim, tá disposto e tal, então a negociação está no gerúndio, como a gente fala, né? Ela está acontecendo. No meio de tudo isso tem Luiz Felipe Scolari, que é um desejo antigo da diretoria, que é o escudo do presidente Alberto Guerra. O Felipão é óbvio que quer voltar para o Grêmio, aceita o cargo de coordenador, inicialmente queria ele escolher o técnico, então também a negociação com o Felipão ela não está selada e esse anúncio ele irá acontecer de forma concomitante, coordenador e treinador, e não há nenhuma divergência ou ruptura ou problema entre Felipão e Mano, inclusive se dão bem até onde sabemos, mas o Felipão queria um cara dele,
que seria muito mais fácil dele moldar, dele trabalhar e também pelo cargo, né, de coordenador você ter alguém para dirigir que você tenha indicado. E aí vocês sabem, né, que o Felipão trabalha há muitos anos, ou trabalhou, né, com o Paulo Turra, que foi seu fiel escudeiro lá no Atlético Paranaense. Inclusive os dois foram campeões estaduais quando o Turra já era técnico, né? E o Felipão coordenador. Antes disso, o Turra auxiliar do Felipão técnico, em que eles foram vice da Libertadores. Mas o Atlético Paranaense estava numa outra fase, né? Não nessa da Série B agora. E o Paulo Turra trabalha com o Felipão desde o Palmeiras em 2018, quando eles foram campeões brasileiros. Só que o que aconteceu? Quando o Felipão resolve virar técnico de novo, ele era coordenador no Furacão. Quando ele recebe a proposta de ser técnico no Atlético Mineiro, ele, em 2023, ele convida o Turra. E o Turra disse, não, agora eu quero seguir a minha carreira como técnico. 30 minutos depois, o Alexandre Matos demite o Paulo Turra, dizendo assim, não, a gente queria você com o velho aqui, você sozinho a gente não quer. E aí o Turra vai, trabalha no Santos, inclusive, fica 40 dias lá, depois vai para Portugal e meio que se dissocia do Felipão. E inclusive monta hoje a sua comissão técnica, ele tem outros profissionais. Mas a relação ficou. E os dois conversaram, o Felipão ele não... Ele já recebeu digamos, a negativa do Grêmio de ter Paulo Turra, então a informação que eu tenho é que os dois conversaram, mas não foram adiante nesse sentido, porque o Felipão entendeu que... ele aceitou, na verdade. O que eu quero dizer é isso, o Felipão aceitou, ele sugeriu, mas aceitou que o Grêmio não queria o Turra. E tá tudo certo, os dois têm uma relação e cada um segue a sua vida, e nesse momento o Turra não está sendo cogitado para ser técnico no Grêmio, porque a diretoria já barrou isso na origem. E o Felipão, sendo coordenador, vai ter um cara que tem uma história, um currículo também nem perto do que o Felipão tem, ou talvez perto, mas assim, porque o Mano tem um currículo de seleção brasileira também, tem várias conquistas, né, e tal, que o Felipão é o maior de todos aqui, né, no Brasil, na minha opinião, então é difícil chegar perto. Mas assim, é um cara rodado também, e essa relação vai ter que ser construída. Mas não há empecilhos, não há empecilhos. A negociação nesse momento ocorre com o Felipão em termos de autonomia, até onde eu posso ir, até onde eu posso cobrar o Mano Menezes, até onde eu posso trabalhar, qual vai ser a minha função especificamente, se vai ser no campo ou não. E tenho relatos de que, embora o Felipão tenha sido resistente com essa função de coordenador, que em vários momentos ele deu entrevistas dizendo que ele não sabia mais ou menos como funcionava, porque ele gosta do campo, e aí na primeira oportunidade, quando ele recebeu a proposta do Galo, ele voltou para ser técnico, mas eu tenho relatos de que o Felipão, nos poucos momentos em que ele esteve como coordenador, ele foi muito bem. Foi muito bem em fazer exatamente essa blindagem que o Grêmio precisa que ele faça. Que outros coordenadores hoje fazem, né, com a sua relevância nos bastidores, por ter essa influência, né? E o Felipão é uma grande influência, é um cara que tem esse trato com o atleta, ele tem a experiência, a história contando a seu favor. Então, tem relatos positivos de como o Felipão trabalha nesse sentido. E é tudo que o Grêmio precisa. E o Mano Menezes é aquele cara que vai conhecer o futebol brasileiro, o futebol gaúcho, vai tentar ajeitar a casa daquele jeito, né, e seguir a vida do Grêmio até o final da temporada para a gente entender até onde a gente pode ir. A negociação está em andamento. Nesse meio tempo em que o Grêmio percebeu digamos assim, uma não pressa, né? Tanto do Mano quanto do próprio Grêmio de pensar, tá bom, vamos conversar aqui, vamos conversar ali, eu preciso ajeitar aqui com o Filipão e tudo mais. Outros nomes foram surgindo, o próprio Paulo Turra surgiu no meio dessa negociação. O outro foi do Kleber Xavier. O Kleber Xavier, ele se dissociou do Tite também, pela relação que o Tite hoje tem com o Matheus Bach, o seu filho, né, que virou o seu auxiliar principal, e o Kleber Xavier resolveu, depois de 25, 30 anos, não sei, né, trabalhando com o Tite, resolveu seguir a vida dele. Só que ele nunca trabalhou como técnico, nunca trabalhou como treinador. Ele não tem nenhum trabalho como técnico. Vai aparecer o Flamengo, que, guardadas as devidas proporções, foi lá e trouxe o auxiliar do Pepe Guardiola, o Domenech Torrent, que eu acho que até já estava num clube. Acho que até ele já estava num clube lá nos Estados Unidos, se eu não me engano, e não deu certo, né? Porque ele era o auxiliar do Guardiola, de repente se imaginou que pudesse ser algo próximo disso. E não é bem assim que as coisas funcionam, né? Então, o Kleber Xavier talvez estivesse dentro do molde de ter o Felipão como um coordenador, de um técnico que precisa de um respaldo maior. Mas, vamos lá, né? O próprio presidente Alberto Guerra disse que não era momento de inventar. Então, não inventar nesse momento seria você ou traz o Tite, né?
ou traz o Tite, e aí não teria como trazer o Filipão, porque aí os dois não se bicam mesmo. A gente está falando de Felipão e Mano, que tem relação, Felipão e Tite não tem. Então, o Tite sempre foi carta fora do baralho, né? Já recusou o Grêmio em outros momentos, e o Grêmio queria o Felipão, porque o Felipão é um emblema do clube. Ao ter o Felipão, teria que ser, no mínimo, um cara que tivesse uma mínima relação com o Felipão. E o Mano não tem nenhum problema com o Felipe, trabalharia normalmente, e a tendência é que isso aconteça. Então, esse é o compasso de espera, de parar arestas e ajustar detalhes com Felipão como coordenador, Mano Menezes como técnico, não Paulo Turra, não Kleber Xavier e nenhuma outra possibilidade nesse momento. Houve uma sondagem ao Diniz, sim, houve uma tentativa pelo Tite, né? Ou pelo menos do tipo, não, o Tite está pensando em outras coisas, tá bom, então vamos seguir a vida com outras coisas aqui. E de resto, foram esses os nomes. Acho que está muito desenhado aí de que o Grêmio vai encaminhar com Mano Menezes como treinador e Felipão como coordenador. E esse anúncio deve acontecer concomitante, provavelmente no início da próxima semana. O que vocês acham? Comentem aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!